Nos vídeos anteriores, eu discuti a implementação de servidores usando tanto o modelo de threads ou processos, quanto o modelo de orientação a eventos. Uma questão agora é qual que eu uso? Por que tem os dois? Em que situações que um pode ser melhor ou pior do que o outro? Então, nessa ideia, né, eventos ou threads, o que é melhor, em que situação, a gente primeiro, só para relembrar, o servidor com threads, ele pega o fluxo de processamento normal, nesse caso aqui a gente está usando o servidor web como exemplo, então a gente pega um código sequencial que escreve cada etapa que o servidor tem que fazer como um programa só, né, uma sequência de operações, e a gente tem várias threads que podem atender esse processo. A gente pode também usar vários processos com fork, mas a ideia é sempre a mesma. A grande qualidade desse modelo é que ele é simples, né? Mas ele é bloqueante. A gente sabe que a gente tem que terminar uma etapa para passar para a próxima, para passar para a próxima, para terminar de atender um cliente, para depois poder atender um outro e assim por diante. O desempenho é muito bom quando a gente tem threads e múltiplos processadores, ou pelo menos quando a gente tem forking e múltiplos processadores. O pessoal coloca como desvantagem desse modelo a complexidade da sincronização, porque agora, especialmente com o modelo de threads, a gente tem que ter cuidado ao usar semáforos ou variáveis de exclusão mútua e condição para poder fazer a sincronização das várias threads quando for necessário. Então, especialmente no modelo multithread, é mais suscetível a falha. Se alguma coisa der errado, o servidor inteiro morre. Por outro lado, o servidor orientado a eventos, a gente sai dessa sequência de operações escritas uma depois da outra para reescrever o código como um conjunto de eventos que tem que ser tratados. A gente então vai confiar em um runtime que já tem o tratador de eventos, tem às vezes um processo de tratamento de um pool de threads também, e o que a gente vai fazer é escrever os tratadores de eventos. O que eu faço quando acontecer a coisa A, a coisa B, a coisa C, e quais são os eventos que eu espero que aconteçam enquanto eu estou atendendo um cliente. A grande vantagem disso é que é fácil de sobrepor entrada e saída e computação. O problema é que o código normalmente tende a ser muito mais complexo porque você não está escrevendo na forma que a gente normalmente aprendeu a programar, né, como alguma coisa sequencial, e você tem que escrever como uma máquina de estados para ter aquela representação que vai funcionar com o seu modelo. Você tem ganho de desempenho mesmo que você não tenha um pool de threads. Mesmo que você tiver um processador só e uma thread só, você ainda vai ter um ganho de desempenho porque você pode ter sobreposição de entrada e saída e processamento. O escalonamento agora depende do programador, porque é o programador que escolhe o que é um evento, quando ele começa, como que ele termina, e isso tem que ser bem definido. Qual que a gente usa? Thread ou evento? Em 1996, o John Ousterhout, que é um dos caras que ficou famoso no desenvolvimento das máquinas Sun e do sistema SunOS, que deu origem à maior parte dos sistemas operacionais de rede que a gente tem hoje, ele apresentou uma palestra na conferência Usenix, dizendo que threads eram uma má ideia, para a maior parte dos casos. Ele ainda foi cuidadoso de dizer que não era para tudo. E, algum tempo depois, o pessoal de Berkeley, esse Edward Lee, professor de Berkeley, apresentou um artigo no ROTOS, que é uma conferência importante da área de sistemas operacionais, em 2003, também chamando a atenção para os problemas de execução com threads. A gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas é basicamente isso que a gente já viu aqui nesse vídeo. É o problema de sincronização, é o problema de representar a interação entre as várias threads, garantir a segurança do código, permitir que o usuário use sobreposição de entrada e saída com processamento, que thread não te dá isso diretamente, e assim por diante. Então, teve muita gente falando mal de threads, mas também tem quem defenda threads. E aqui a gente tem um outro artigo da equipe do Eric Brewer, que é um professor de Berkeley que hoje trabalha no Google, dizendo exatamente o contrário. Por que eventos são uma má ideia? No caso dele, ele estava falando exatamente dos servidores que têm um alto grau de concorrência, quer dizer, que atendem muitas requisições em paralelo, que funcionam com muitos cores. E o argumento do Brewer é basicamente porque quando você tem muitos processadores, cuidar da sincronização da máquina de estados
se torna mais complicado, porque você já tem o trabalho de escrever o código como uma máquina de estados e não como um código sequencial, bloqueante direitinho. E aí você ainda tem que preocupar que aquele código ainda tem que ser tolerante, tem que ser preparado para executar com múltiplas threads. Isso torna o negócio ainda mais complicado. Então, o que tem de um, o que tem no outro que a gente tem que se preocupar, né? A gente vai lidar com threads ou com eventos? O modelo de threads tem aquela ideia de que você tem um espaço de memória só, um espaço de endereçamento com todas as threads executando ali dentro, e todo mundo está sujeito a manipular os mesmos dados, não existe muita separação do que está acontecendo aqui. E a entrada e saída é síncrona. Então, toda vez que você tentar ler de um arquivo, aquela thread que está lendo vai bloquear. Por outro lado, no modelo orientado a eventos, você escreve o tratador de eventos para cada coisa, e se aquele tratador de eventos bloquear por conta de alguma interação com o sistema operacional ou com o hardware, ele simplesmente gera um outro evento dizendo que, olha, eu parei aqui, daqui a pouco vai, quando essa tarefa terminar, aí vai vir um outro evento para eu poder continuar. Então você tem essa sobreposição de entrada e saída e esse código separado exatamente nos vários bloquinhos que correspondem a cada evento, cada um sendo capaz de seguir independente dos outros à medida que você tem disponibilidade para as coisas acontecerem. E entrada e saída, nesse caso, é assíncrono. No modelo de threads, a gente tem todas essas threads executando ao mesmo tempo e você tem normalmente uma thread para cada cliente, uma thread para cada conexão, né? Cada requisição que chega no servidor normalmente vai ser tratada por uma thread independente. Isso torna o código mais simples, porque tratar uma requisição é um negócio que tem começo, meio e fim, numa sequência bem definida. Já no modelo de eventos, a gente depende do tratador de eventos que vai ser usado e a gente tem que fazer na codificação a associação entre o código do tratador de eventos que a gente está definindo e cada evento que é esperado dentro do sistema. Identificar esses eventos pode ser mais complexo, mas há quem diga que o código escrito dessa forma pode ser mais seguro, mais simples de tratar com ele. Do ponto de vista do modelo de execução e do que acontece em tempo de execução, no modelo de threads, a gente tem uma interrupção, o sistema operacional vai lá identificar qual é a próxima thread que vai executar, coloca essa thread para executar por um tempo, depois tem uma outra interrupção, ele vai identificar a próxima thread, colocar a próxima thread, outra interrupção, próxima thread, próxima interrupção, próxima thread, assim por diante. Então você tem um overhead aí de trocar de estado para cada thread ao longo do tempo. Como você tem normalmente os slots de tempo limitados, você pode ter uma sequência que vai ser interrompida várias vezes para poder deixar as outras threads executarem. E vai evoluir dessa forma. Já no modelo de eventos, você tem menos interrupções, porque normalmente um evento executa até o fim e quando ele termina, ele cede o ambiente para o próximo evento executar. Normalmente o estado que tem que ser salvo é menor, porque ele só vai parar na hora que ele sabe exatamente o que ele precisa de guardar. É mais simples guardar o estado do que as interrupções de uma thread. E eu só vou interromper quando realmente for necessário. O evento pode executar até o fim sem interrupção e o overhead total que a gente vai ter vai ser normalmente menor. Então a gente tem um fluxo que a gente chama de cooperativo, porque o evento diz a hora que ele pode parar e na hora que ele para ele sabe exatamente o que ele precisa que seja salvo enquanto ele está executando. Continuando na comparação, na sequência de ações que têm que ser executadas, no caso do modelo de threads, a gente tem uma thread que vai executar uma operação e sabe que vai ter que seguir fazendo chamadas de outras funções. Então a thread identifica a função, começa a executar aquela função e coloca aquela função na pilha. Se aquela função chama uma outra função, aquela outra função vai ser colocada na pilha também junto com aquela, vai ser executada quando tiver uma terceira função e assim por diante. Na hora que a função retorna, a chamada é desempilhada, né? E o contexto de execução fica todo ali identificado na pilha da thread que está em execução. Então a gerência de estado é automática, é simplesmente a pilha da thread que precisa de ser mantida. No modelo de eventos, aí não, né? A gente tem
o tratador de eventos, que vai fazer o disparo das operações, ele identifica o evento que vai ser executado, esse evento gera estado e ele tem que dizer qual que é o estado que tem que ser salvo, depois ele tem que informar o tratador de eventos que ele acabou para dizer qual que é o próximo evento que pode ter que ser executado, o evento vai ter que identificar qual que é o estado que ele precisa de pegar para poder executar, vai gerar um novo estado que vai ser guardado, e isso tudo aumenta o esforço do código de execução, porque essas operações têm que ser explícitas. Então nota que tem um compromisso difícil aqui de ser identificado a priori. A gerência de memória, nesse caso, é manual. Mas lembra que eu falei que na hora que você faz a troca, você tem que indicar normalmente muito menos estado que tem que ser manipulado. No caso da thread, a gerência é automática, mas você tem que guardar a pilha inteira. E às vezes tem muita coisa na pilha que depois que a thread executa, você não precisa mais. Mas como você não sabe quando que você interrompe a thread, você tem que salvar tudo. Então tem um compromisso entre o esforço maior de salvar o estado na máquina de eventos contra o volume normalmente maior de estado que é necessário manter no modelo de threads. Quando que essas coisas ficam melhor ou pior, pode depender muito do código que você está implementando. Pode ser diferente para um ou para outro. Essa tabela mostra, em resumo, os compromissos, os paralelos entre threads e eventos para a manutenção de estado, para o modelo de entrada e saída, para a organização do código e para as demandas de escalonamento. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora que você faz uma avaliação. Aqueles artigos que eu mencionei, todos eles pegam algumas dessas características e mostram que, olha, em certas condições essa característica para thread é melhor. Não, em certas condições essa característica para eventos é melhor. Então não existe uma solução definitiva. Se você quiser ter um melhor código, provavelmente ele vai ser um código multithreaded orientado a eventos. Mas isso vai te dar uma demanda de um custo de desenvolvimento, uma complexidade que tem que ser avaliado se realmente ela vai ser necessária para o ambiente que você está trabalhando. Não existe uma definição que se aplica em todos os casos. O mais simples, código sequencial. Uma boa solução de compromisso entre desempenho e simplicidade, código multithreaded, porque você está usando a mesma memória, é mais fácil de comunicar entre as threads do que entre processos, mas seu código pode ficar mais frágil. Orientação a evento vai te dar, provavelmente, um ótimo desempenho, mas ele vai te exigir que você olhe para o problema de uma forma diferente e organize seu código de forma adequada. Cada caso vai ser um caso.